Olá, minha aluna, professor Antônio Marcos, nós aqui de novo. Segunda aula de religião, o assunto são tipos de religiões. Antes de começar a nossa aula, vamos mandar um abraço querido para o Kailan, do 6º ano A, que diz que ama muito a sua irmã Hannah. Kailan, um abraço para você, do professor Marcos, de toda a turma do 6º ano A. Então, vamos lá começar o nosso assunto vendo o mapa do mundo, tá? Aí é o mapa do mundo que vocês estão vendo. Percebam aí que tem uma região colorida. A região correspondente à cor roxa faz menção aos países que são do cristianismo. Só lembrando que cristianismo se divide tanto em católicos como em evangélicos e também em ortodoxos, que nós vamos explicar uma aula especial sobre eles. Temos a região de verde, que é o pessoal do islamismo, que vamos ter também uma aula especial sobre eles. E por aí vai. Cada cor dessa representa uma religião do mundo. E vocês estão percebendo que o mundo é repleto de religiões. Tem uma variedade de religiões no mundo. E como eu expliquei na aula passada, basicamente em Rosário, o que predomina é o cristianismo católico e evangélicos. Cristãos católicos e cristãos evangélicos. Cristãos é aquele que acredita em Jesus Cristo. E aí pode se dividir em quem acredita em Jesus Cristo de acordo com os preceitos da Igreja Católica, aquela que tem um padre, ou quem acredita em Jesus Cristo de acordo com os preceitos da Igreja Evangélica, aquele que acredita que tem como referência o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, e que se denominam muito de irmãos e irmãos, tá? Vamos lá. No material que eu deixei para vocês, tem uma parte escrita que eu vou mencionar aqui, que é com relação a como é dividido as religiões do mundo. A primeira divisão que eu tenho aqui para vocês é com relação à religião monoteístas, politeísta e o pessoal que são ateus, né, que é chamado de ateísmo. Vamos ver com calma toda essa divisão. Primeiro, monoteísmo. O monoteísmo acredita na existência de um único Deus, sendo ele soberano, salvador e criador do universo. Essa linha religiosa apoia-se na teoria dos chamados livros sagrados, que podem ser a Bíblia, o Alcorão, a Torá, dentre outros, e na concepção de que Deus envia profeta à Terra para difundir seus ensinamentos. Monoteísmo, aqueles que acreditam em um único Deus. Certamente você, meu aluno, minha aluna, que mora em Rosário, vocês devem ser monoteístas, porque vocês acreditam em um único Deus, que é chamado de vários nomes. Javé, Yavé, Jeová, Deus mesmo, né? Temos aqui como exemplo de monoteísmo o islamismo, que eu expliquei para vocês lá no mapa de verde. Islamismo são adeptos da religião muçulmana. Eles acreditam em um profeta maior chamado Maomé. Eles acreditam em Jesus. Eles acreditam em todos os profetas do Antigo Testamento da Bíblia. Mas eles acreditam que muito maior do que esses profetas que passaram pela Bíblia, temos o Maomé. E eles não acreditam que Jesus é o Messias ou foi o Messias. Eles acreditam que Jesus foi um profeta. Então, o islamismo tem como figura maior o Maomé, que vai viver lá pelos anos 600 depois de Jesus Cristo. E no islamismo, eles têm como o nome de Deus o Alá. Deus lá é chamado de Alá e esta é a vestimenta típica deles. O homem de branco, ele que está ao centro, é o Papa Francisco da Igreja Católica, que foi visitar muçulmanos e foi tentar entrar em acordo com muçulmanos com relação a questões religiosas. Não é porque você é de uma religião que você vai ficar brigando com outro que é de outra religião. Ou não é porque você é de uma religião que vai achar que a tua religião é melhor que a dos outros. Ou não é porque a tua igreja é bem grande, né, que tu vai achar que aquela igreja que está começando agora, que aquelas pessoas que estão frequentando aquela igreja que está começando agora, não merecem a sua consideração. Então, o Papa Francisco, de uma das igrejas mais antigas do mundo, que é a Igreja Católica, uma das maiores do mundo, foi visitar irmãos muçulmanos para tentar selar acordos com relação a questões religiosas. Vamos lá. Também temos os judeus, que acreditam em Deus,
dos judeus são os aí vestido de preto. O Papa Francisco novamente ao centro da imagem, o Papa Francisco também visitando os judeus, também tentando entrar em acordo com eles com relação a algumas questões religiosas para tentar selar a paz entre católicos, cristãos e judeus. Os judeus, como eu falei para vocês, acreditam em Deus. E eles não acreditam que Jesus foi o Messias como tu acredita na tua igreja. Na tua igreja tu louva muito a Deus e a Jesus, são os dois principais que você louva na igreja. E na tua igreja tu acredita que Jesus veio para o mundo para salvar a humanidade. Mas entre os judeus eles acreditam que Jesus não é e não foi o Messias. Eles acreditam que o Messias ainda vai vir. Eles não acreditam que os profetas mencionaram Jesus como Messias. Eles acreditam que os profetas do Antigo Testamento mencionaram que o Messias ainda vai vir, ainda não veio. Aí tu diz, professor, meu Deus do céu, mas ele não acredita que Jesus foi o Messias? Não acredito. Então eu sou melhor do que eles, professor. Tu não é melhor do que eles, mas também tu não é pior do que eles. Acontece que a tua religião é diferente da religião deles. E tu tem que entender que existem várias religiões no mundo. Tanto é que a disciplina ensino religioso é para você entender que existem várias religiões no mundo e que você deve respeitar cada uma delas. Então, os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias, ainda vai vir para eles, e a vestimenta típica deles é essa vestimenta aí de preto, tá? E o Papa Francisco ao centro, visitando irmãos de religião diferente da dele, já que ele é católico, foi visitar os judeus. E como eu mencionei para vocês, o Papa Francisco à direita e à esquerda um representante da Igreja Ortodoxa Grega. Igreja Ortodoxa Grega é uma igreja cristã, como eu falei para vocês. Tem os evangélicos, tem os católicos e tem os ortodoxos. Os ortodoxos, eles se dividiram da Igreja Católica lá pelo ano 1000. Nós estamos no ano 2021, bem antigo, e após a divisão eles criaram suas próprias regras, mas eles acreditam em Deus, eles acreditam em Jesus, acreditam também em Maria. Para você que é católico e acredita em Maria, eles acreditam em Maria, mas só que tem uma diferença deles com relação à Igreja Católica que nós vamos ter em uma aula específica sobre eles. Só mencionar alguma diferença aqui, que as missas deles são bastante demoradas, as pessoas ficam em pé na missa deles, não tem imagem na igreja deles, eles não acreditam no poder das imagens. E lá, normalmente, quem fica no altar, o padre, o sacerdote, pode ser uma pessoa casada, tá? E você vê na Igreja Católica que o padre, o bispo, o arcebispo, até mesmo o papa, não pode casar. Lá na igreja deles, eles podem casar. Só são alguma das diferenças deles com relação à Igreja Católica. Mas, com relação à doutrina religiosa, eles seguem o mesmo Deus, eles seguem também o mesmo ensinamento de Jesus e eles seguem também o ensinamento de Maria. Então, Papa Francisco novamente visitando um irmão diferente à religião dele, tentando entrar em acordo, tentando entrar em paz com os adeptos dessa religião, para você aprender, meu aluno, minha aluna, que se até o Papa Francisco, que é uma figura importante no mundo inteiro para católicos e outras religiões que sabem quem é ele reconhece a existência de outras religiões e reconhece que todos ali são adeptos do mesmo Deus. Não há por que você se achar melhor do que um outro irmão da tua cidade, né, que é adepto de outra religião, ou que a igreja dele está começando agora, a igreja dele é pequena, a igreja dele só tem 4 ou 5 irmãos lá frequentando, e a tua igreja deve ser entupida, né, cheia, muito cheia, mas todo mundo mascarado agora nesse momento. Não há por que você achar que você, na tua igreja, é melhor do que o outro irmão, sendo que todos cultuam o mesmo Deus ali. Vamos lá. E o politeísmo? A crença em diversos deuses é uma das principais características do politeísmo. Politeísmo, eles acreditam em diversos deuses. As divindades possuem os mesmos sentimentos humanos, sendo que muitos deles estão ligados à natureza. Politeístas, monoteísta, aqueles que acreditam em um único Deus. Politeísta, aqueles que acreditam em vários deuses. Novamente, não é porque eles são politeístas e nós somos monoteístas que nós vamos nos achar melhor do que eles, tá? Então, politeístas
E aí, como exemplo de religião politeísta para vocês, eu tenho os adeptos do hinduísmo, que é uma religião predominante na Índia. Nós vamos ter uma aula específica sobre o hinduísmo. O hinduísmo tem vários deuses, várias crenças, e uma dessas crenças principais dele é na crença da reencarnação, na crença de que os pecados são perdoados a partir de um banho no rio Ganges, na Índia. O adepto do hinduísmo acredita que uma vez na vida tem que ir ao rio Ganges, tem que banhar lá, tem que se purificar lá. Eles acreditam que a partir desse banho, todos os maus, os que eles fizeram outras pessoas, vão ali ser sanados e eles vão ser purificados. Eles também acreditam que após a morte, seus corpos devem ser jogados no rio Ganges, cremado ou não cremado. Deve ser jogado lá, porque eles acreditam que o rio Ganges faz parte dessa tradição politeísta dele de deuses. Então, politeísmo, hinduísmo, rio Ganges, Índia é um exemplo aí de politeísmo, mas existem outras religiões politeístas, como eu coloquei no teu material. Exemplos são as religiões da Grécia Antiga, que nós vamos ter em história uma aula sobre Grécia Antiga, e nós vamos ver que lá eles adoravam vários deuses relacionados à natureza. Eles acreditavam que fenômenos da natureza eram deuses. E temos um último, que não é uma religião, gente, mas eu coloquei só para vocês terem noção de quem eles são, que é o ateísmo. O ateísmo é a descrença em divindades ou qualquer força espiritual. A terminologia teve origem no século V antes de Jesus nascer, para rotular aqueles que não acreditavam no poder de deuses ou em livros e lugares tidos como sagrados. O ateu não acredita que existe livro sagrado, não acredita que existe lugares sagrados, tipo a tua igreja, eles não acreditam. Os ateus questionam as manifestações que não possuem comprovação científica ou embasamento racionais. O ateu ele só vai acreditar naquela crença religiosa se for comprovada cientificamente. Se não for comprovada cientificamente, ele não acredita. Então, ateísmo não é que eles não acreditam na existência de Deus ou deuses. Para eles acreditarem, eles pedem comprovação científica. E como é que você, meu aluno, vai comprovar cientificamente que Deus existe para um ateu? Como? Como você vai comprovar para um ateu que Deus existe cientificamente? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai mostrar para ele, através de provas, que Deus existe? Como é que você vai mostrar para ele, através de exemplos, que Deus existe? Qual é a melhor forma de você mostrar para ele que Deus existe? Então, o ateu, ele precisa de provas para acreditar na tua história. Se você contou uma história e você não tem como provar aquela história, o ateu não vai acreditar na tua história. O ateu vai dizer que a história que você contou sobre o teu Deus não é verdadeira, é uma invenção. Agora, se tu conta uma história sobre Deus e diz para o ateu que tem como provar o que tu contou, aí ele pode até acreditar no teu Deus. Mas só que enquanto você não tiver prova científica, ele não vai acreditar. Por isso o nome é ateísmo. Então, meu aluno, minha aluna, nós vamos ficando por aqui. Mandar um abraço para a Maria Eduarda, do 6º ano B. Maria Eduarda, abraço ao professor Marcos. E eu vou deixar para vocês a atividade de vocês. E a gente fica para a próxima aula, viu? Até. Tchau, gente.